alcance mais e mais pessoas, Pai. Nós te apresentamos esta noite, nós te entregamos a nossa mente, o nosso coração, para que, Senhor Jesus, nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para derramar, Senhor, nesta última noite. Sim, Senhor, e que o Senhor venha, Pai, cada vez mais nós venhamos, essa semente que tem sido lançada sobre nós, Senhor, ela dê frutos, Pai, que nós possamos aplicar, Senhor, não somente na nossa vida, Pai, mas na vida de muitos irmãos, Senhor, que estão por aí, Senhor. Sim, Senhor, ao nosso redor e pessoas, Senhor, que precisam, Senhor, ouvir dessas palavras, Senhor, do teu alimento, que é a tua palavra. Nós te agradecemos, nós reconhecemos, Senhor, o teu governo, o teu senhorio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite aí a quem entrou depois, Dona Maria Inês, a Jussa, a Luísa. Sejam todos bem-vindos, tá? Esse tema é um tema que eu particularmente gosto muito. Tem algumas pessoas aqui que conhecem a minha história desde que eu me converti, né? E alguns conviveram conosco naqueles anos iniciais que nós nos convertemos. E eu lembrando, enquanto eu preparava esse estudo, eu lembrando de como era no princípio, né? E logo na escola de líderes, a gente aprendia muito sobre liderança, sobre princípios, sobre mordomia, sobre liderar uma célula, sobre... E infelizmente, pouco foi nos dado a respeito daquilo que os antigos sabiam tanto. Pouco foi nos dado a respeito daquilo que os primitivos, eles sabiam em grande abundância, eles eram cheios disso, né? Que era a vida eterna. E eu lembro uma vez que eu cheguei a me questionar, porque eu não via ninguém falando de céu. Os pastores com quem eu andava, ninguém falava de céu, ninguém falava de eternidade, ninguém falava de reino milenar. A pregação era uma pregação de motivação, o que não está errado, está certo. Uma pregação de buscar a Deus, uma pregação de amar vidas, né? Era essa a pregação. De prosperidade, de família, né? Foi muito trabalhada a questão da família, da santidade, que são coisas que realmente são pilares, são fundamentos do Evangelho. Mas quando o assunto era céu, eternidade, vida eterna, era de uma ausência tão grande. Eu vou compartilhar aqui com vocês, talvez vocês vão dar risada. Se vocês quiserem rir, pode rir, tá? Não me importo, não. Eu vou abrir meu coração aqui. Eu cheguei a um ponto, alguns anos já liderando, já era quase um pastor. Eu acho até que eu já era pastor. Eu cheguei a um ponto de pensar assim, meu Deus, será se existe céu mesmo? Porque eu tenho até medo de falar em eternidade no meio no meu meio, porque eu não vejo ninguém falando, eu estou com medo de falar e darem risada na minha cara. Eu estou com medo de falar de eternidade, de perguntar, de tirar uma dúvida, porque eu estou com medo de repente, eles zombarem da minha cara, porque ninguém fala, ninguém falava. Então, assim, nós crescemos numa precariedade muito grande com relação à eternidade. Eu acho assim, possa ser que eu esteja equivocado nessa percepção. Houve uma geração mais anterior que ela deu muito enfoque à eternidade, à vida eterna, à salvação, às moradas eternas. E ela descuidou muito da sua responsabilidade social porque ela focava só nas coisas eternas. E eu acho que a minha geração saiu do 80 e voltou para o 8, né? Tentando equilibrar isso, saiu do 80 e veio para o 8. E acabou focando muito só no papel missional, no nosso papel social para esse
mundo, né? De restaurar esse mundo, de salvar as pessoas. Só que não tem como a gente cumprir a nossa missão se nós não estivermos sendo abastecidos da única e verdadeira motivação, e aí grava essa palavra, motivação, esperança. Se nós não estivermos munidos da verdadeira motivação, que é a esperança da vida eterna, dificilmente a gente vai suportar o preço da nossa missão. Em algum momento vai dar uma vontade de abandonar. Em algum momento a gente vai entender que é melhor parar. Em algum momento a gente vai chegar à conclusão de que é melhor simplesmente ser um pai de família e tá bom demais, e esquece esse negócio de missão para lá, de fazer discípulos. Vamos esquecer que a gente aprendeu isso, porque se nós não tivermos a única motivação, a única esperança que Jesus permitiu que os seus discípulos tivessem, para que eles pudessem cumprir toda a sua obra, dificilmente a gente vai aguentar. Então, quando você olha para o Apocalipse, por exemplo, na carta às 7 igrejas, né? Ser fiel até a morte, ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Ao vencedor, né? Ser fiel até a morte, ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedra com nela escrita um novo nome. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus. São motivações, são esperanças que estão ligadas à vida eterna, à era vindoura. São prêmios, literalmente essa palavra, prêmios, que a Bíblia chama de galardão, né? Quando Paulo vai dizer, por exemplo, combati o bom combate, cumpri minha carreira, guardei a fé, agora eu rumo para receber a minha coroa, que o justo juiz vai me dar quando eu chegar diante dele. Ou seja, o cara tinha uma motivação, ele tinha uma esperança, ele não estava trabalhando só para ver o resultado do seu trabalho aqui na Terra. Ele tinha uma esperança, ele estava de olho em outras coisas. Ele tinha uma motivação que não estava nesse mundo, que não pertence às recompensas que Deus pode nos dar desse mundo. Você vai ver Jesus dizendo assim, olha o quanto isso é interessante. Jesus disse assim, os discípulos procuraram ele, os apóstolos, dizendo assim, Senhor, nós estamos deixando a nossa casa, nós estamos deixando tudo que nós temos para trás. O que nós, os teus discípulos, vamos receber de recompensa? E aí Jesus olha para eles e diz assim, vocês que deixaram para trás mãe, pai, irmãos, casas, bens, vocês vão receber ainda nesta era 100 vezes mais mães, pais, irmãos, casas e bens. E receberão na vida eterna, receberão o direito de viver a vida eterna e reinarão comigo na vida eterna. Serão-lhes dados 12 tronos, né? Falando especificamente aos apóstolos. Eu darei a vocês 12 tronos e vocês julgarão comigo a casa de Israel. Então você percebe que a esperança deles, a grande motivação deles, estava ligado a algo que viria a partir da era vindoura, né? Você vai ver Pedro dizendo isso de maneira categórica nas cartas de Pedro, nas cartas de João, em todas as cartas de Paulo. Mas nós não, a nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador, aquele que há de redimir o nosso corpo, de nos dar um corpo novo, glorificado. Você vai ver Pedro dizendo, olha, nós temos uma esperança, a esperança da volta do nosso Senhor e do seu reino. Então, agora que nós temos essa esperança, trabalhemos de maneira mais dura, mais firme. 1 Pedro, logo no capítulo 1, suportemos, né, com paciência as tribulações dessa hora, sabendo que haveremos de receber, né, um galardão muito maior aí na era vindoura.
Então, quando você pega desde Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, todas as cartas bíblicas, você vai ver uma palavra chamada esperança. Essa palavra é comum. Esperança era esse vindouro de Deus que viria e que seria o grande prêmio deles, a grande recompensa deles. Você vai ver Pedro usando essa linguagem de esperança. Você vai ver Hebreus 11 usando a linguagem da esperança. Você vai ver o apóstolo Paulo falando dessa esperança. Você vai ver todos os escritores do Novo Testamento. Você vai ver Jesus falando disso. Jesus falando disso. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a prata, onde a traça não corrói, né? Onde o ladrão não rouba. Você vai ver o próprio Jesus dizendo no livro de Apocalipse, no capítulo 21, eis que cedo eu venho e trago comigo a minha recompensa. Então, você vai ver no livro de Hebreus, você vai ver o escritor de Hebreus dizendo que Abraão saiu da sua terra e decidiu ser um peregrino, porque ele viu a glória da cidade eterna. E Hebreus 11 vai dizer lá, né? Cujo edificador dessa cidade é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 12, 13 em diante. Abraão viu a cidade cujos fundamentos quem edificou foi o próprio Deus. E por isso ele preferiu ser um peregrino na terra a ter direito da cidade cujos fundamentos, os alicerces, quem estabeleceu foi Deus. Qual é o nome dessa cidade? É a Nova Jerusalém. Você vai ver o mesmo livro de Hebreus falando de Moisés, que Moisés ele abriu mão da glória de ser chamado filho da filha de Faraó. E você vai ver o livro de Hebreus dizendo que podendo ele desfrutar dos prazeres dessa condição de existência que ele tinha, filho da filha de Faraó, ele preferiu abrir mão desta glória. A Bíblia vai dizer lá que é um pouco de dias, ou seja, o curso de uma vida natural, né? Os anos de uma vida, em troca de sofrer com o povo de Deus no deserto. Veja bem, deixar para trás a glória do reino do Egito para sofrer com o povo no deserto. Por quê? Porque ele viu a glória da cidade cujo edificador e artífice é Deus, é Adonai. Você vai ver homens, isso é incrível, irmãos, isso é fantástico. Você vai ver no livro de Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 12, homens que aceitaram ser cerrados ao meio para não negar o nome de Jesus, para não perder, está lá escrito, para não perder a participação na glória da cidade que vem. Você vai ver homens que ficaram presos e se recusaram a ser soltos para não negar o nome de Jesus, e lá está escrito para não perder a glória da era vindoura, não perder o seu galardão, não perder a sua recompensa. E aí lá vai falar de vários heróis, né? O título de Hebreus 11 é Os Heróis da Fé. Você vai ver que toda aquela igreja, querido, Estevão, que foi morto apedrejado, Tiago decapitado, Pedro de cabeça para baixo crucificado, você vai ver que toda aquela igreja, Paulo, né, provavelmente decapitado, você vai ver que aquela geração era uma geração, desculpa a palavra aqui, eles eram loucos, eles eram apaixonados. Eles faziam era querer ser martirizados. Eles queriam era morrer pelo evangelho. Quando as pessoas procuraram o apóstolo Paulo para dizer, Paulo, não desce para Jerusalém. Paulo, fica aqui, não vai, porque se você for para lá, os judeus estão te esperando. Aí veio um homem, um profeta, e disse para ele, Paulo, e ele tirou o cinto dele, amarrou Paulo e disse assim, se você descer para Jerusalém, é isso que vão fazer contigo, vão te prender pelas mãos e pelos pés e vão te matar. Paulo olha para ele e diz assim, eu estou pronto para essa hora. Eu estou pronto não só para isso, eu estou pronto para dar minha vida pelo Evangelho.
Ou seja, o cara tinha uma esperança. Só um minutinho, meu amor, tô no culto. Não é agora, tá? O cara tinha uma motivação, os apóstolos tinham uma motivação que a gente tem que reconhecer, a gente precisa ser sincero, porque se a gente não reconhecer a nossa condição, a gente nem sequer se arrepende. Você só se arrepende do erro que você reconhece. O arrependimento vem inicialmente por reconhecer um erro. E a gente precisa reconhecer que essa motivação, ela não é comum à igreja desses dias. Vamos ser sinceros. É muito difícil você ver uma pessoa disposta a se entregar totalmente, a pagar um preço totalmente, para ter um galardão maior no reino vindouro que vem. Você já viu isso? É comum as pessoas falarem sobre isso ou não? Não é comum. Só um minutinho, vou fechar a porta aqui. Então, eu estou falando isso exatamente porque, falando de eternidade, fazendo uma introdução a esse tema, a eternidade, querido, era a grande razão que levou os apóstolos, os discípulos, os profetas ao longo dos anos a fazer tudo que eles fizeram. Eles fizeram tudo o que fizeram porque eles tinham uma noção de recompensa, de galardão, de esperança, de ressurreição. Olha o que Paulo diz, eu quero receber um corpo glorificado. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ele diz assim, olha, eu preferia já ter ido logo para estar com o meu Senhor. Por causa de vocês é que eu estou aqui, mas a minha vontade era de ir logo. Então, assim, essa recompensa, essa eternidade, ela é, sim, a grande cereja, o grande prêmio, o grande galardão, o grande ouro, o grande tesouro, o grande prêmio que Deus tem para os seus missionários, para os seus chamados, para os seus filhos que estão engajados no seu propósito na terra, para a igreja, para a igreja. Quando você vê Paulo dizer a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 4, dizer assim, Timóteo, olha, eu combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé, agora eu vou receber a coroa da justiça que me está proposta, que o justo juiz me dará quando eu chegar diante dele. E aí olha o que ele diz, e dará não só a mim, mas dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Que amam a sua vinda. E aí você vai ver no livro de Apocalipse, Jesus dizer assim, o Espírito e a noiva dizem vem. A igreja diz, ora vem, Senhor, Maranata, vem, Senhor. Ou seja, o coração da igreja, a motivação, ele pulsa para a volta do Senhor Jesus. E com isso, eu não anulo a grande vida que Deus tem nos dado nessa terra, o grande prazer de viver neste mundo, a imensa responsabilidade que nós temos como sacerdotes de Deus de cumprir o nosso chamado, que nós já falamos sobre isso, mas também a gente não pode chegar ao ponto de colocar tudo isso na frente e esquecer que a eternidade é o foco do nosso olhar. A eternidade é o foco do nosso olhar. A gente faz tudo o que faz aqui na Terra de olho na eternidade, de olho no direito de viver a eternidade. Irmãos, é isso que motiva. Ó, tá vendo? Aí na Dona Maria da Cunha aí, o povo tá rindo aí, tá vendo? Tá boa a mensagem aí, né, Dona Maria? Quem é que tá aí com a senhora hoje? Ela não tá conseguindo liberar o áudio dela. Então vamos lá, bola para frente, vamos tocar. Então a palavra é eternidade. 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 A grande esperança
dos santos do Senhor Jesus, a grande recompensa dos santos do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Cadê ela? Quadro branco. Ai, ai, ai. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, ok. Ok. Cadê? Aqui. Achei. Compartilhar a tela. Achei. Olha aí, estou compartilhando essa tela com vocês. É uma página da internet. Aqui tem uns textos bem legal que fala exatamente desse novo tempo, dessa eternidade. A gente tem muito texto bíblico falando sobre a eternidade. Mas vamos começar, queridos, por parte. Vamos começar por parte. O que é, amor? É o Ainha, amor. O meu caçula aqui querendo o Ainha, Tatô, o Ainha. Então, vamos lá, queridos. Quando a gente fala de eternidade, a gente precisa entender que essa eternidade na Bíblia, ela é relatada ali em dois momentos. O primeiro momento, a gente sabe o início e o fim. E a gente percebe que a coisa ali caminha numa esfera cronológica e física e material e nesse planeta Terra, tá? Que é o reino milenar de Jesus Cristo, que é Jesus como rei de todas as nações, reinando sobre a terra. Esse primeiro reino, ele é temporal, ele fala de 1000 anos, ou seja, ele tem uma mensuração do tempo, né? Ele tem uma quantificação do tempo. Ele fala de água, de chuva, ele fala de semente, de agricultura, ele fala de seres humanos, famílias, ele fala de Jesus sentado no trono, Jesus em forma de corpo glorificado, como ele saiu da terra. Então, esse é o primeiro, é o reino milenar. E o segundo, depois do reino milenar, entra uma esfera que a Bíblia diz que todo esse universo, como nós vemos, ele vai se como que enrolar como um pergaminho, ele vai simplesmente desaparecer. Pedro ele vai dar um pouco mais de detalhes e ele vai dizer que eles serão dissolvidos em forma de fogo. Simplesmente vai consumir. E então essa esfera física, quantitativa, material, em corpo, ela vai simplesmente sumir e dando lugar a ela, a Bíblia chama novos céus e nova terra. Aí a Bíblia diz que já não há mais nem lua, nem sol, já não há mais morte, não há nada mais disso. E a Bíblia diz que a luz do Cordeiro e de Deus é que vai nos iluminar nessa nova Jerusalém, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, e nela nós habitaremos eternamente. Você lê o livro de Apocalipse no capítulo 21 e 22, você vai ter mais detalhes sobre esta Nova Jerusalém. No capítulo 20, sobre o milênio. E quando entra na esfera da Nova Jerusalém, ele dá alguns detalhes, né? Essa realidade diante de Deus. A Bíblia diz que nós veremos o rosto de Deus. E o assunto acaba aí. A gente vai viver com ele eternamente. Então, não tem mensuração de tempo. Nós não estaremos mais na esfera do mundo natural, aonde tem o tempo cronológico, aonde tem lei da gravidade, aonde tudo tem início, meio e fim. Não. Nós literalmente entraremos para uma dimensão aonde já não existe mais essas coisas. O que existe é o eterno. É umas coisas assim até difícil de caber na cabeça da gente, né?
A gente só consegue imaginar isso, às vezes, por causa dos filmes que a gente assiste. A gente não consegue imaginar um anjo saindo lá do céu e aparecendo aqui na dimensão natural e visível. Então, sobre esse primeiro milênio, Mateus, no capítulo 24, no capítulo 25, Jesus ele vai relatando os últimos acontecimentos do fim, muitas perseguições, muitas guerras, rumores de guerra. Jesus fala de sinais no céu, na terra, Jesus fala de escuridão, as pragas do Apocalipse, os selos, você conhece ali aquela história. E quando todo esse mundo estiver à beira do colapso, quando as nações estiverem a cercar Jerusalém, a Bíblia diz que nesse período muitos santos serão mortos, né? Serão perseguidos, terão que fugir, terão que se esconder. A Bíblia fala da grande tribulação. E quando todo esse cenário ele estiver acontecendo, que o anticristo estiver governando e perseguindo o povo judeu e perseguindo os santos de toda a terra, a Bíblia diz que nesse contexto, nesse momento, neste ambiente, e aí tem vários outros sinais além desse. Jesus fala quando este evangelho do reino ele for pregado em toda a terra, e quando esses sinais acontecerem, sinais também a respeito de Israel, quando tudo isso estiver acontecendo, Jesus disse assim, então vereis o Filho do Homem como um relâmpago no céu, saindo do Oriente ao Ocidente. Todo olho verá, e ele virá com seus santos anjos com muita glória e poder. E ele vai reunir os seus dos quatro cantos da terra. Dos quatro cantos da terra. E aí Paulo vai dizer assim, e nós estaremos com ele para sempre. Nós estaremos com ele para sempre. Então, a eternidade, ela começa aqui. Ela começa exatamente aqui. Se a gente quiser ser um pouco mais precioso, a gente pode dizer que a eternidade já começou, porque o nosso livro já está, o nosso nome já está escrito no livro da vida. Nós já experimentamos o Espírito Santo, que é o que estabelece a cultura do céu. Então, de alguma forma, aquilo que pertence à eternidade já existe dentro de nós. Então, assim, se a gente quiser ser bem minucioso, detalhista aqui na explicação do tema, a gente pode dizer que a eternidade já começou. Mas nesse sentido da aula de hoje que eu quero trazer para vocês, eternidade, eu estou falando exatamente do momento em que Jesus ele volta para estabelecer o seu reino sobre a terra. Então Jesus ele vem, reúne os seus santos, e aqui acontece algumas coisas interessantes. Aqui algumas descrições, não sei se vocês estão vendo essa tela aí, se vocês estão acompanhando, algumas características do reino milenar. Eu falei isso em alguns cultos, esbocei isso bastante, né? Características do reino milenar. Então, Apocalipse 20 vai dizer que Satanás será preso. Então, a terra ela terá paz, não haverá engano, não haverá mentira, a terra terá paz. Haverá uma paz universal. O reino milenar de Cristo é caracterizado por uma restauração da natureza. Olha, querido, meu Deus do céu, que coisa apaixonante. A natureza será restaurada, tá? Ou seja, a terra não terá mais pragas, a terra não terá espinhos, a terra não terá mais maldição sobre ela. Você sabe que a terra ela está do jeito que está porque ela foi amaldiçoada. Lá no Gênesis, Deus chama Adão e diz, agora maldita é a terra por tua causa. E a terra começou a perder a sua fertilidade e começou a produzir espinhos e abrolhos. Então, no milênio, a terra será restaurada. Hebreus 11 vai falar de uma agricultura extremamente fértil. Hebreus 11 vai falar de animais que já não vivem mais na esfera da selvageria. Não existirá mais cadeia alimentar. Todos os animais serão vegetarianos, eles vão comer folhas e capins.
vai acabar o drama da selva, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo de leões devorando um boi, né? E aquele boi selvagem, esqueci o nome dele, aquele boi preto, do chifrão assim, enrolado. É dramático demais aquilo. É qual, Leman? Como é o nome, Leman? Búfalo. Boi búfalo, exatamente. É dramático demais aquilo, gente. O leão devorando o boi vivinho, o boi revirando os olhos. Aquilo é dramático demais. Aquilo é maldição. É a maldição da terra. Você vê um leão devorando um cervozinho novinho, um animal novinho, indefeso. Isso é maldição da terra. A Bíblia diz em Hebreus 11 e em vários outros textos proféticos que as cobras não terão mais veneno, os leões vão comer capim, não haverá mais dano sobre a terra. Olha, irmãos, não haverá mais mal sobre a terra. A Bíblia fala numa fertilidade da terra absurda, absurda. A terra produzindo a 100 por 1, coisas extraordinárias. A Bíblia fala em justiça, em reino justo. Eu disse isso no culto, né? O reino de Jesus é tão justo que ele já começa o reino. Antes de ele começar, ele ressuscita primeiro os mortos que morreram com fé nele para participar do reino com ele. Quando ele começar o reino, os mortos já ressuscitaram e já estão com ele para começar desde o início. Isso é que é justiça, irmãos. Isso é que é justiça. Não vai deixar ninguém para trás, não vai deixar ninguém perder nada. Isso é que é justiça. Então, ele é caracterizado pela paz, pela soberania de Jesus. Ele é caracterizado pela prosperidade, pelo equilíbrio, pela restauração da terra. Ele é caracterizado por pessoas com corpo glorificado. Então, não haverá mais doenças no nosso corpo será um corpo glorificado, como o próprio corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Por isso que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, os inimigos da cruz de Cristo só se preocupam com as coisas desse mundo. Nós não. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, que vai ressuscitar os nossos corpos mortais e vai nos dar um corpo glorificado como o dele. Amém? Aleluia? Aleluia? Essa é uma promessa que você tem, querido. Essa é uma esperança que você carrega, que você terá um corpo glorificado para viver o reino messiânico de Jesus. E aqui nesse texto tem várias outras características, né, do reino milenar de Jesus. Então, Jesus volta e de forma material nesse planeta Terra, iluminado por esse mesmo sol aí que você vê todo dia, iluminado por essa mesma lua aí que você vê todo dia, com alguns rios a mais. A Bíblia diz que Deus vai fazer brotar novos rios no planeta, está lá em Isaías também. Mais rios surgirão no planeta. Então, esse planeta será completamente restaurado e nós também. E tudo isso é precedido pela ressurreição dos mortos. Olha que coisa interessante. Daniel 12:2 já falava isso, né? Jó 5:29, Atos 24:25. Mas sobre a ressurreição dos mortos, tem algumas coisas interessantes que a gente precisa saber. Primeira coisa, queridos, haverá duas ressurreições, tá? Dos mortos. Duas. Quando Cristo vier para estabelecer o seu reino milenar sobre a terra, a primeira levada de mortos, vamos dizer assim, o primeiro leva de mortos que vão ressuscitar, são os que vão participar com ele do seu reino. São os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que vão participar com ele do seu reino. Aqueles que morreram com a fé e a esperança em Jesus Cristo. E aqui a gente tem englobado desde Adão até o último dia de humano sobre a terra, antes de Jesus vir. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Davi,
os profetas, os homens e mulheres de Deus ao longo das gerações, incluindo a nossa geração, eles vão ressuscitar para viver o reino milenar na Terra. Isso é tão interessante, querida. Às vezes você pensa assim, reino milenar primeiro 1000 anos e aí depois a eternidade numa dimensão celestial. Por que Deus não levou logo todo mundo para a eternidade, então? E para que é mesmo esse reino milenar? Tem algumas promessas que Deus fez para Jesus ao longo dos profetas. Se você estudar os profetas, você vai ver. Deus prometeu para Jesus que ele reinaria sobre a terra. A terra é uma colônia do reino dos céus. E Deus prometeu que faria de Jesus o rei dessa colônia. Lembra que o rei de Portugal mandou o seu filho para reinar no Brasil, Dom Pedro I? Não é assim? Porque aonde já tem um rei, o filho não pode reinar. Enquanto tiver o rei vivo, o filho é príncipe, né? Não é essa raiva lá do príncipe Charles, que já está ficando velho e a véia não morre? A véia não morre, não. O príncipe Charles já está morrendo, mas a véia não morre, não. Aonde já tem rei, o filho não pode virar rei, o filho é príncipe. Então, Deus ele fez uma promessa para Jesus, que faria dele um rei. Um rei. E Jesus é o rei dessa colônia chamada Terra. Na verdade, ele é o rei deste mundo material. Por isso que Hebreus, no capítulo 1, perdão, diz assim, que ele é o herdeiro do universo. Não está escrito assim? Hebreus, capítulo 1, versículo 3, quando está falando da diferença de Jesus para os anjos, e ele diz assim, ele não constituiu a nenhum anjo herdeiro do universo, mas ao Filho o constituiu herdeiro do universo, ou seja, ele é o Senhor do universo, ele é o Rei do universo. O universo pertence ao Rei Jesus Cristo e ele vai executar esse reino conosco. Por isso ele também nos chama de reis. Por isso ele é o Rei dos reis aí, ó, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores aí, ó, de você. Porque nós somos os reis e senhores que vamos reinar na terra com o Senhor Jesus. E, na verdade, já começou esse reino. Então, essa promessa do milênio, aí é só um palpite meu, é só uma opinião minha. Ao meu ver, é uma promessa que Deus está cumprindo para Jesus Cristo, uma vez que a terra caiu e esse processo ele foi abortado. Então, o milênio é esse reino onde Jesus ele tem domínio integral sobre todas as nações, sobre todos os governantes, sobre todos os reis da terra, aonde de fato a terra ela está totalmente restaurada, ela tem paz, ela tem prosperidade, ela tem chuva no tempo certo, e aonde de fato a lei de Deus ela vai ser cumprida em todas as nações. A gente que ama a Deus, ontem mesmo no culto eu estava falando sobre isso. É triste, às vezes, você começar um culto e perceber que Deus não está satisfeito com o povo. A gente que é pastor, a gente fica com vontade de sair dali correndo. Eu fico assim, Deus, me tira daqui, por favor, me leva daqui, não me deixa aqui, não. Porque o Senhor está aí desgostoso do povo. Aí fica esse céu velho aqui, quadrado, fechado, estragado, um povo morno, esquisito. E aí eu que tenho que falar alguma coisa, se o senhor não quer falar, é eu que tenho que falar, eu dá vontade de falar assim, tchau para todo mundo, fica boa noite, hoje Deus não quer papo conosco, não. A vontade que dá de fazer é isso, meu. Aí eu fico ali insistindo, se arrependa, purifica, meu filho, pelo amor de Deus, voltem-se para Deus para ver se... Então, eu fico imaginando Jesus, como Jesus tem vontade de que a vontade de Deus seja estabelecida. Jesus diz assim, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. A Bíblia diz que a vontade de Deus vai prosperar na mão dele. Jesus ele é apaixonado, irmãos, para que a vontade de Deus se estabeleça. Não tem ninguém mais apaixonado de ver uma geração totalmente estabelecida na vontade de Deus mais do que Jesus.
a gente também tem parte dessa vontade, mas Jesus tem mais. Então, eu penso que o reino milenar, em que todas as nações estarão caminhando na plenitude da vontade do Senhor, é isso que está escrito, todo mundo vai me conhecer, ninguém mais vai precisar ensinar ninguém, todos conhecerão a Deus e farão sua vontade. Eu penso que é Deus premiando Jesus, é dando esse sentimento de, olha aí, vê aí o que tu queria, se satisfaz aí com a tua herança, eis aí o teu galardão, você deu a tua vida por isso, toma isso aí como prêmio, todas as nações servindo a minha lei. É uma recompensa para Jesus e é uma recompensa também para nós. Então, a primeira ressurreição fala dessa geração, de Adão até o final, que vai reinar com Cristo no reino milenar. Tá? E os outros mortos, irmãos? E os outros mortos? Como é que fica? Agorinha, gente, que o meu caçula aqui está me dando trabalho aqui. Aí o quê, babá? O aí o quê? Chico, coloca no Cocumelo, que o Cocumelo tem 60 episódios. Ah, minha filha, ele quer o ainha, ele quer o ainha. Mas já dei aqui para ele, bola para frente. E os outros mortos? O que é feito de quem morreu sem Cristo, sem a fé na ressurreição, sem a esperança da salvação? O que é daqueles que não lavaram a sua roupa no sangue do Cordeiro de Deus? E, obviamente, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz que estes não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Você pode ver isso no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Deixa eu compartilhar aqui, ver se eu mostro para vocês. Será que é esse, meu Deus? É aqui. É aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, onde é que está aqui. Eu não vou ler não, irmão, senão a gente perde muito tempo aqui. Ó. Mas está aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que o livro de Apocalipse diz é que esses que morreram sem Cristo, eles não ressuscitarão para viver o milênio. Eles não vão ver o milênio, eles não vão participar do milênio, eles vão continuar onde eles estão. Aonde eles estão? Eita, Glória! Agora aqui é uma discussão, eu não vou me meter nela. Isso é uma teologia sem fim. Os maiores estudiosos da Bíblia do mundo, eles se divergem sobre esse assunto. Então, eu não vou querer aqui explicar isso agora. Nem tenho base teológica para isso. Eu acho. Eu sei o que eu acho, tá? Mas eu também não vou discutir não, porque o tema é muito amplo. Quando acabar o milênio, quando os 1000 anos de paz universal, o grande Shabat, porque o milênio, olha, irmãos, Jesus está tão pertinho de voltar, tão pertinho, que assim, a gente fica assim, não sei quando Jesus vai voltar. Não, realmente nós não sabemos, mas dá para a gente deduzir, ó. Dá para a gente deduzir. A gente pode errar aí por pouco tempo, mas dá para deduzir. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem, fez tudo o que fez em 6 dias e no 7º descansou, não é? O Shabat, não é o Shabat? 7º dia não é o Shabat? É o descanso profundo, é o 7º dia. E a Terra está chegando ao final de 6.000 anos, né? Nós estamos no ano 5.800 e alguma coisa. Só que há uma margem de erro de 200 anos que a história se perdeu. Ou nós já pode estar no ano 6.000, ou nós pode estar no ano 5.600. Tem uma margem aí de mais ou menos 200 anos de erro. Que, na verdade, não é para menos, é para mais. Ou a Terra já tem 5.800, ou ela já tem 6.000 anos. Menos do que isso ela não tem. Então, na pior das hipóteses, a Terra está faltando aí 100 e poucos anos para completar o ano 6.000.
vai iniciar o 7º milênio na Terra. Irmão, ao meu ver é óbvio, sabe? É o milênio sabático, é o milênio de Jesus Cristo, é o descanso da Terra, é a paz universal. 1000 anos de Shabat. É o que eu penso, mas é só o que eu penso. Ok, então essa é a primeira esperança, o milênio. Em que condição nós vamos viver nesse milênio? O que nós seremos? Irmãos, aí não é nem especulação, não. A Bíblia realmente fala sobre isso. Jesus disse para os apóstolos assim, ó, vocês que deixaram, aquele texto que eu já falei, vocês se sentarão em 12 tronos e vão reinar comigo na tribo de Israel. Ou seja, no milênio, a nação de Israel será governada por Jesus e os apóstolos. Eles serão os juízes de Israel. E nas outras nações? Ora, Daniel, capítulo 3, Daniel, capítulo 8. Escola do Reino, irmãos, a nossa Escola do Reino. Tem trocentos textos dizendo que o povo dos santos do Altíssimo reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 10. Glória e honra ao Cordeiro de Deus, que com seu sangue nos comprou e nos lavou e nos constituiu reis e sacerdotes, e reinaremos com ele sobre a terra. Ou seja, a nossa condição no milênio é de reinar com Cristo sobre a terra. Então, irmãos, é porque às vezes a nossa mentalidade igrejeira, religiosa, de ver Cristo como apenas uma figura espiritual, às vezes impede a gente de conseguir perceber essa realidade. Mas o que a Bíblia está dizendo é de governo. Governo. O que a Bíblia está falando é governo, é reinar sobre a terra, é governo. Jesus, ele não é religioso, ele é rei, ele é um monarca, ele é governante, ele não é religioso. Ele nunca foi da religião dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos herodianos. Ele nunca teve ligado a isso, ele é rei, ele é monarca, ele é governante. Então, quando a Bíblia fala de reinar com Cristo, é reinar mesmo. Alguns de nós aí vão ser juízes, ministros, prefeitos, governadores, chefes de províncias, cuidaremos de tesouros, de tributos, porque ainda haverá dízimo no milênio, dos tributos do rei Jesus. Uns cuidarão da casa do rei, outros cuidarão da comida do rei, outros... Nós cuidaremos com Cristo da terra. Nós seremos embaixadores de Cristo nas nações. Cada um de nós ocupará alguma parte de missão nesse reino milenar de Cristo. E foi isso que motivou os primitivos, querido. Era exatamente essa esperança que motivava Pedro, Tiago, João, Estevão, que morreu apedrejado jovem, toda essa galera que eu falei. A esperança de reinar com Cristo. Essa era a esperança. Esse era o grande sonho, essa era a grande motivação. Então, eles não tinham paixão por esse mundo, não, irmão. Quando você olha para a Bíblia, se tem uma coisa que você consegue ver, é que esses caras não tinham paixão por esse mundo. Eles não tinham nenhuma paixão, eles não tinham apego nenhum por esse mundo. Quando você olha para Pedro, para o que ele diz, para o que ele fala, para o que ele faz, quando você olha para Jesus, quando você olha... Até Jesus, irmãos, escute isso aqui, ó. Até Jesus trabalhou por uma recompensa. Até Jesus. Está escrito nos Salmos, Deus diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. Até Jesus trabalhou visando essa herança. Isaías 53, olha o que diz Isaías 53. Ele, como ovelha ferida, maltratado, calou a sua boca diante dos seus acusadores, foi deixado pelos seus, como um de quem o povo desviava o rosto e não queria vê-lo, foi desprezado, humilhado e rejeitado. Mas olha o que diz Isaías 53. Quando, porém, ele se levantar do madeiro, verá a sua posteridade
e ficará satisfeito. Ou seja, quando ele tiver morrido na cruz e ressuscitado, ele vai ver o tamanho da sua conquista, ele verá o seu povo, ele verá a glória do seu reino e ele ficará satisfeito. Até Jesus trabalhou por uma recompensa, para ser rei do reino que há de vir, para ser o ungido, o Messias do reino que há de vir. E todos os apóstolos trabalharam também. Sabe o que isso significa? Que isso é que deve motivar o Edgar, é isso que tem que estar no coração do Iliomar, quando você congrega, quando você é generoso, quando você vai ganhar uma ovelha, quando você vai discipular uma pessoa, quando você vai fazer alguma coisa por alguém, quando você está cumprindo o seu chamado, quando você está lendo as Escrituras. É isso que tem que encher o seu coração. A alegria de participar da vida eterna, de participar do reino de Jesus, de ver toda uma geração de nações servindo ao Deus vivo e você ali como rei sobre ela. Deixa eu entregar esse neném bem aqui para a tia dele, rapidinho. Vem. Oi. Amém? Faz sentido, irmãos? Amém? Que deixa o menino, Iliomar, te cuida, rapaz. Amém, gente? Amém? Faz sentido ou não? Quem sabe faz ao vivo, né, pastor? Oh, glória! Então, queridos, essa é a grande esperança. Quando acabar os 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto do abismo. E ele vai enganar algumas pessoas na terra. E ele vai levar essas pessoas a pelejar contra Cristo no seu reino. Pastor, e a Bíblia diz... Oi? vou fazer uma pergunta de vestibular aqui. Quando esse inseto estiver preso, não vai estar tão bom. Qual é o motivo dele ser solto depois dos 1000 anos? Por que não deixa ele quietinho lá mesmo onde ele já está? Também já pensei nisso, Iliomar. Ai, ai. Iliomar, eu só imagino as coisas, eu não sei, cara. Assim, a Bíblia não tem explicação para isso, mas eu vou te dizer o que eu penso, tá? Porque quando Jesus vier para estabelecer o seu reino milenar, a Bíblia relata que nem todos vão morrer na tribulação, na grande tribulação. A Bíblia diz que Jesus vai vir, vai prender a besta, vai prender o falso profeta e Satanás será lançado no abismo por 1000 anos. Então haverão ali muitos sobreviventes da grande tribulação que nem crentes eram, que nem conheciam a Jesus. E eles vão iniciar o reino milenar com Jesus. Mas eles serão obedientes porque já não haverá mais engano na terra. Não haverá mais cegueira espiritual. E vai haver essa descendência sobre a terra de pessoas que sequer conheceram a Deus e agora estão conhecendo de cara o próprio Cristo integral. Essas pessoas, a Bíblia diz que uma das características do reino de Cristo é que ele será com braço de ferro, mãos de ferro, ou seja, quem não quiser obedecer vai ter que obedecer, não tem conversa, ele vai reger com braço de ferro. Então eu acredito que essas pessoas que talvez não conheceram a Deus podem até não querer conhecer a Deus durante o milênio e as suas descendências existirem sobre a terra. Eles não são apaixonados por Deus nem amantes do seu Cristo, mas estão vivendo no milênio. Eles estão vivendo no milênio. Então, eu acredito que Satanás vai ser solto para expor o coração dessas pessoas,
porque ele vai enganar muitas pessoas. Quem que ele vai enganar? Aqueles que realmente nunca amaram a Deus, que estão vivendo no milênio ali por pura generosidade de Deus. E o coração dessas pessoas vai ficar exposto, porque a Bíblia diz que ele vai enganar muitos de muitas nações. Então eu penso que seja isso, porque humanamente falando, não há outra razão. Mas é lógico que a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa compreensão. Então, assim, se não for isso, há outra razão bem mais suprema, né? Que pertence aí à soberania de Deus. Ele faz do jeito que ele quer, e do jeito que ele faz está certo. Não é? A gente fica aqui perscrutando aqui, tentando capturar alguma coisa, mas a gente sabe que esses mistérios, muitos desses mistérios, não foram dados para nós a interpretação, né? A Bíblia diz que os mistérios conhecidos pertencem ao homem e os mistérios desconhecidos pertencem a Deus. Amém? Amém. Posso prosseguir? Sim, senhor. Depois de 1000 anos, Apocalipse 21, Apocalipse 20, perdão, Satanás é solto, engana muitas nações para uma guerra contra Jesus. Olha só, querido, olha só. Satanás vai enganar muitas nações para travar uma guerra contra o rei da terra, contra Jesus em Jerusalém. E a Bíblia diz que o próprio Deus descerá do céu e com fogo vai destruir todas esses inimigos do Senhor. E aí Satanás, o falso profeta, a besta, todos serão mortos. Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que arde eternamente, junto com a besta e o falso profeta. E todos esses humanos rebeldes serão mortos. Mortos. Aí sim, Leomar, não sobra ninguém. Só sobra, de fato, os que já haviam ressuscitado na primeira ressurreição, os que foram ali arrebatados vivos logo depois da ressurreição dos crentes, que estão vivendo ali com o corpo glorificado. O resto, que são ímpios, todos serão mortos. A Bíblia diz, então, desce um trono branco, né? Surge no céu um grande trono branco. Apocalipse 20, o julgamento do trono branco. E aí sim a Bíblia diz que todos os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, eles são ressuscitados para receberem juízo de Deus e para serem lançados no lago de fogo e enxofre que arde eternamente, que foi preparado para Satanás e os seus anjos e que agora também recebe os desobedientes a Deus de todas as gerações. Então veja, a segunda ressurreição não é mais uma ressurreição para separar o bode das ovelhas, não. A segunda ressurreição é só do bode. É só para quem já vai para o inferno mesmo. Eles vão ser ressuscitados só para receber de Deus o juízo e a condenação. É como o juiz, né, que bate o martelo ali e diz: você está sendo condenado por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Bateu o martelo, destino a destruição no lago de fogo e enxofre. Aí a Bíblia vai dizer, nesse mesmo texto de Apocalipse, capítulo 20, felizes os que já participaram da primeira ressurreição. Eles não sofrerão o dano da segunda morte, ou seja, do juízo eterno. Então fica bem claro, irmãos, fica bem claro. A primeira ressurreição é do povo de Deus, que vai ressuscitar para participar do milênio. E eles já não serão mais julgados. E a segunda ressurreição é depois do milênio, dos que morreram sem Cristo, sem Deus, e vão ser ressuscitados simplesmente para serem sentenciados e condenados à destruição no lago de fogo e enxofre que queima eternamente. E aqui já quase o finalzinho da história, mas eu preciso fazer uma colocação.
E o que eu vou dizer é polêmico para até dizer chega. Mas é o que está escrito, tá? É o que está escrito. A Bíblia diz, quando fala de Satanás, fala que ele vai ser lançado no fogo de enxofre e será atormentado pelos séculos dos séculos sem fim. Mas quando a Bíblia fala do julgamento dos pecadores, da sentença dos pecadores, a Bíblia fala que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre que arde eternamente. Ou seja, é o lago de fogo e enxofre que arde eternamente. A Bíblia não está dizendo que eles vão ficar ali ardendo eternamente. Eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre que arde eternamente. Eu, Natalino Borges, penso que a condenação dos ímpios, dos pecadores, é a destruição, a extinção. Eles serão destruídos, extintos. Simplesmente deixarão de existir. E eu penso que a condenação a um sofrimento eterno é para Satanás e os seus anjos. É o que eu penso. Tá? É o que eu penso. A grande maioria pensa diferente. E tem gente que nem acredita no inferno. Bom, eu estou pegando aí o que está escrito. E o que está escrito de maneira literal, se você for para o livro do Apocalipse, é exatamente isso. Depois que esse episódio de sentença dessa humanidade caída, sentenciada ao inferno, e Satanás e seus anjos também, aí entra Apocalipse 21. Então vi, ou seja, depois dessas coisas, vi todo descer do céu. Vi descer do céu a nova Jerusalém, atada como do noivo para a noiva, ataviada como a noiva para o noivo. E aí vai relatar em Apocalipse 21 a nova Jerusalém, sem pranto, sem choro, sem lágrima, sem luz do sol, porque é o próprio Deus que emite a sua luz. Em um texto de Isaías diz que nós veremos o rosto de Deus, nós veremos o Cordeiro de Deus de fato como ele é. E a Nova Jerusalém é uma cidade celestial. Lá tem medidas, lá tem o rio da vida, a árvore da vida. Então, é uma dimensão totalmente, plenamente, integralmente espiritual. Já não há mais corpo glorificado, já não há mais nada disso. É uma dimensão totalmente espiritual em que nós viveremos para sempre com Deus. E aqui é o fim da história. Então, lá em Apocalipse 21, se você quiser mais detalhes, deixa eu abrir aqui para a gente ler junto, para a gente fechar esse assunto juntos como nós começamos. Vamos lá, Apocalipse 21. Aqui não tá compartilhado, né? Deixa eu compartilhar. Compartilhar essa tela, ok. Ok. Apocalipse 21. Aqui, logo no versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus... Oi. Pega o meu celular, Sandra. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, olha aqui, irmãos, quem vencer,
herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Oi, bem. Então espera só um pouquinho, tá? Aí eu deixo. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que é a segunda morte, irmãos? Porque esses homens viveram na terra, morreram, ou seja, a primeira morte, foram ressuscitados, foram levados diante do tribunal do trono branco, foram sentenciados por Deus para morrerem no lago de fogo e enxofre. Por isso a Bíblia diz a segunda morte, ok? E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura não eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro celedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram de 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, do seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão. E verão o seu rosto. Achei o texto, Apocalipse 22, 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse ele, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, recebe aí, querido, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo eu venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém e amém. E aqui, querido, eu encerro esse tema para a gente poder conversar um pouco sobre o assunto. E eu encerro aqui também a gravação para quem vai acompanhar esse vídeo depois no YouTube. Graça e paz.